há também agora esta nova versão dos tribunais. O Benfica pedia uma indenização de 17,7 milhões de euros. É certo que o valor pouco é mais superior que 2 milhões, mas em termos de leitura política da guerra entre os dois clubes, para o Benfica, pelo menos essa é a minha opinião, o Benfica consegue uma vitória. Também há que juntar a isto, e há pouco quando falava das questões desportivas, o Benfica foi campeão nacional, e também na questão da comunicação, ou seja, na guerra entre os diretores de comunicação, entre as massas de comunicação dos dois clubes, o Benfica conseguiu tudo traduzido na parte desportiva na vitória do campeonato e ganhou ascendente por isso, e agora também leva vantagem na guerra dos tribunais. Uma vitória parcial, o próprio juiz diz que atendeu parcialmente ao pedido do Benfica, mas neste lado, ou neste caso e nesta altura, posso considerar que nesta luta entre dois dos três grandes do futebol português, a vantagem dentro do campo e a vantagem também fora do campo está do lado do Sport Lisboa-Benfica. Em todo o caso, claro, também questiono nesta sociedade portuguesa e neste envolvimento destes dois clubes em processos como este, se este é o caminho certo, obviamente, porque estamos a falar de dois clubes, devemos só estar a falar da parte desportiva, mas falamos de guerras de comunicação e também das guerras nos tribunais. E que realmente é tudo o que não interessa quando falamos de desporto. Carlos, como é que olhas para os argumentos? Tínhamos aqui, por um lado, o Benfica a alegar que a divulgação destes e-mails de alguma forma afetava a imagem e a credibilidade do clube e também os interesses comerciais. Já o Futebol Clube do Porto falava na defesa do interesse público pelo facto de haver aqui uma adulteração da verdade desportiva. Como é que olhas para estes argumentos? Eu parece-me obviamente que, olhando para os argumentos de um lado e de outro, não como jurista, não o sou, não é a minha área, mas olhando para a forma como quer Benfica, quer Futebol Clube do Porto, também alegaram os seus interesses neste processo, obviamente que o Benfica se sente lesado e mostrou também em tribunal, ou tentou mostrar, e parcialmente foi atendido esse pedido, que foi prejudicado com a divulgação dos e-mails em termos comerciais, em termos de negócio. Por outro lado, o Futebol Clube do Porto recorre, e também no comunicado que emitiu há pouco, fala dessa questão de situações relacionadas com a divulgação de informação do desporto, de casos não só relacionados com o futebol, mas muitos relacionados com o futebol, que interessam a quem direito, neste caso a todos aqueles que estão envolvidos, direto ou indiretamente, no fenómeno desportivo. O David Borges há pouco falava dessa questão, se temos algo que pode ser de interesse público, a quem nos devemos dirigir para divulgar esse tipo de informação. Parece-me que essa é uma discussão, e também quando falamos do Rui Pinto, que irá continuar em cima da mesa, irá também continuar a ser destacada nos próximos meses ou até anos, porque este tipo de processo demora sempre muito tempo. Eu diria que, colocando-me fora, vejo de um lado e do outro argumentos que podem, perante a opinião pública, ter o seu peso. Agora, a questão hoje é relacionada com o peso que podem ter num tribunal, e hoje o tribunal tomou esta decisão. Mas a propósito da opinião pública, há pouco dizia também do facto de lamentar também que a guerra entre dois dos principais clubes em Portugal, a guerra no bom sentido, se fosse só no aspecto desportivo, também, e quando falava na comunicação de Futebol Clube do Porto e de Benfica, o que se vai seguir, obviamente, é um extremar de posições e de explicações para as duas posições públicas e também em tribunal, quer de Benfica, quer de Futebol Clube do Porto, com o assento nas leis por parte do Benfica e com o assento por parte do Futebol Clube do Porto da questão relacionada com o interesse público, o interesse de quem olha para este tipo de assunto e tenta encontrar um futebol limpo, um futebol sem casos. Mas a verdade também é que do outro lado, do lado do Benfica, também há essa procura pública em termos de discurso do tal futebol sem casos. A verdade é que, tudo analisado, chegamos à conclusão que um mero jogo de futebol, uma mera luta por um campeonato, uma coisa importante é certa, mas não das mais importantes da vida, neste momento em Portugal, tem de ser relacionada também com outro tipo de envolvência, com outro tipo de análise e também com outro tipo de estratégia dos clubes que se envolvem nessa luta. E, portanto, como dizias, Carlos Dias, é um processo que vai ainda arrastar-se na Justiça, com recurso já conhecido do Futebol Clube do Porto, o que significa que provavelmente não haverá, propriamente este caso, nos ajudará a apaziguar o futebol português. Obrigada pela análise.